Então, o período puerpério, a própria amamentação deixa a vagina mais ressecada, menos lubrificada. Isso somado a um desconforto físico, então você não vai querer nem pensar em ter relação. Mas tudo isso tem como ser mudado. Para você, mulher, que tem que fazer sexo de luz apagada porque tem vergonha da sua parte íntima, ou então tem dificuldade de ter relação sexual porque tem dor na penetração, sente que está ressecada, ou você olha para sua região íntima e sente que ela envelheceu. Será que tem tratamento? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo Íntimo da Clínica MBB, com as maravilhosas médicas da MBB, hoje aqui para falar com a nossa gineco maravilhosa, a Mari, e entender, Mari, falando um pouco da saúde sexual da mulher, o que a gente pode fazer para essa sensação de que não acha a sua vulva bonita, de que tem dor da penetração, de que está ressecada, de que a vulva está ficando flácida. Conta pra gente. Então, para tudo na vida tem uma solução, principalmente para essas questões íntimas que são tão importantes para como a gente se enxerga como mulher e para a manutenção do nosso casamento, do nosso bem-estar. Você ter relação sexual não é só satisfazer o outro, você tem que estar plena, feliz, ter vontade, você estar ali presente, né? Então, assim, alguns fatores que dificultam isso são as questões funcionais, Sim. Como você falou, dor na relação, ressecamento, que pode acontecer com a chegada da menopausa, no período de pós-parto, que muita gente esquece que puérpera também tem que ter vida sexual ativa, né? Sim. Faz parte, o puerpério faz parte da nossa jornada como mulher, mas não nos torna menos mulher por ser mãe, né? Então, o período puerpério, a própria amamentação deixa a vagina mais ressecada, menos lubrificada, e você tá num outro universo, você está submerso ali numa nova função e acaba esquecendo da mulher que está ali. Isso somado a um desconforto físico, então você não vai querer nem pensar em ter relação. Mas tudo isso tem como ser mudado, tem como ajudar, né, nesse processo de você retomar a sua atividade sexual durante o puerpério. O período da menopausa é a mesma coisa, por conta da queda dos hormônios, tem ressecamento, tem atrofia. Isso a gente fala mais da parte funcional. Sim. E tem a parte estética. Tem mulheres que não se sentem bem com a aparência da sua região íntima desde jovens. Isso, que elas olham e sentem que algo ali gera desconforto. Ou assim, eu já ouvi de pacientes, o que é muito ruim, é que parceiros do início da vida sexual, né, nem namorados ficantes, fizeram chacota, disseram que não era bonito. E uma Algum vez tipo que alguém... de comentário, de comparação. Ou realmente um homem que tem um comportamento ruim diz que aquela área não está bonita. E aí isso gera um trauma muito grande na mulher. Enorme. Eu tenho inúmeros casos Exato. em relação a isso. Então vamos lá, falando primeiro da estética, Mari. A paciente que tem vergonha da sua vulva, o que se faz nesse caso? Um leque de opções. A gente pode fazer uma melhora da proporcionalidade entre os grandes e os pequenos lábios. Às vezes o pequeno lábio, que é o que incomoda mais as pacientes, tanto no atrito com a roupa ou visualmente quando ela está de pé, quando ela se olha, é a protrusão dos pequenos lábios. Que eles ficam... como se fosse penduradinho, como se fosse para fora. Para fora. Então, os grandes lábios é os que aparecem, pequeno lábio, teoricamente, ele tem que ficar para dentro, né? Isso. Não é uma regra. Não é uma regra, mas de uma forma geral, os pequenos lábios não podem ficar tão para fora assim. Até porque causa desconforto na roupa, na calcinha, machucar, no biquíni, roupa de academia, bicicleta. E aí, o que você faz quando a pessoa tem esses pequenos lábios para fora? Sempre avaliar a proporcionalidade. Tá. Eu posso resolver esse problema só fazendo um preenchimento vulvar ou um bioestímulo de colágeno dos grandes lábios da parte de fora, procedimento minimamente invasivo com injetáveis, tal qual fazemos na face também aqui. Ou então a opção cirúrgica, quando essa desproporcionalidade ela não tem como ser corrigida com injetáveis, a gente vai para a parte da cirurgia. Cirurgia íntima, minimamente invasiva, feita à base de tecnologia no centro também. Da MWB? Com certeza. Com toda a segurança e assim, garantindo Você corta esse excesso de pele. Exatamente. E não muda nada na performance sexual, de maneira nenhuma. Nem no prazer sexual? Não modifica a sensibilidade. Legal. Você retira um tecido excedente. Ótimo. Então não mexe na sexualidade, não mexe na percepção de prazer dessa mulher. Trabalhei então essa parte de estética íntima. Agora o que está incomodando é essa mulher que sentiu que está envelhecida, que antes tinha uma pepequinha bonitinha, redondinha, e que sente agora que isso já não é algo tão interessante, ela se sente constrangida. O que a gente faz? Assim como a gente absorve coxinha de gordura do rosto, a gente absorve da região íntima também. Sim. Então, você tem a possibilidade de fazer enxerto de gordura, autóloga, sua própria gordurinha. Como se fosse uma mini lipo, injeta ali. Isso aí. Ou então um bioestimulador de colágeno, que é uma excelente opção, porque ele melhora a qualidade da pele, não só o contorno, não só o volume, mas a qualidade daquele tecido também. Você retorna com aquela aparência anterior que te agradava. E aí isso faz tanto nos grandes lábios quanto no pubis também? Sim.
A gente trata o púbis também. Sim. Legal. Raiz da coxa. Legal. E a paciente que sente que o púbis é gordinho? Dá para fazer a opção com a lipoaspiração, Dr. Márcio, expert. Ou então a aplicação de tecnologia, ultrassom microfocado, para compactar aquela gordurinha e deixar o paciente mais confortável ali com o volume do Monte Vênus. Entramos lá para a parte interna, né? A vagina da mulher propriamente. Essa mulher tem dor ou ressecamento na relação? O que a gente faz para essa mulher? Então, dor e ressecamento. A dor pode vir do ressecamento. Ou então uma paciente que não tem ressecamento e sente dor. Esse é um diagnóstico mais complexo, mais profundo. Pode se tratar de uma causa que se chama vaginismo, vulvodinha, que é uma dor que você tem que investigar e, na verdade, excluir outras causas, para você chegar ali no motivo. Tem um motivo emocional o vaginismo, não tem? Tem sempre um fator psíquico por trás. Faz fica com tônus, né? Fica mais é uma contratura. Que não é voluntária, não é voluntária. É uma contratura involuntária. Eu chego a explicar assim para as pacientes que você não tem que pensar para o seu coração bater. Sim. Você não tem que pensar para você ter aquele espasmo ali, porque a nossa vagina é um tubo muscular, né? Sim. Então, se você tem contrações que você não consegue controlar na hora da penetração ou do próprio exame ginecológico, isso causa um desconforto imenso. E aí faz o botox para relaxar? Toxina botulínica nessa região. Que legal. Para você diminuir ali o tônus dessa musculatura e tratar as outras causas também adjacentes. Fisioterapia pélvica é um ótimo caminho, até o próprio laser. E aí a paciente que tem ressecamento, que aí pode ser na menopausa ou no pós-parto, a gente trata com as tecnologias, né, Mari? Sim. Tecnologia, podemos associar também o LED, além das máquinas. Legal. E para paciente que se queixa que é muito comum da virilha escura? Então, clareamento. E o próprio bioestimulador de colágeno, ele tem esse plus, que dá uma clareada. Porque ele melhora a qualidade de pele, né? Exatamente. E quando você tem uma pele que está mais enrugadinha, você tem a sensação que tem uma sombra. Quando você acaba esticando ali, fica mais iluminado. Mas sabe que tem estudos mostrando que quando a gente estimula a produção de colágeno e a gente reorganiza as fibras de colágeno, a gente melhora as doenças de pele, inclusive as pigmentares, né? Sim. Então, deve ter um princípio semelhante também na nossa vulva-vagina, que se você estimula o colágeno, você também melhora ali o pigmento da região. Com certeza. E é muito bom ter a Mari aqui, a gente vê que as pacientes, né, elas têm uma satisfação enorme quando elas começam a cuidar da sua saúde sexual e elas são pacientes que casam contigo, né, Mari? Com certeza. Então, agende sua consulta aqui na MBB e alcance você também a sua melhor versão na sua região íntima.